Olá pessoal, nós estamos então tratando na sequência de nossas aulas, para aqueles que vêm acompanhando, o crime do artigo 122 de participação em suicídio ou no induzimento, instigação, a prática também da automutilação. Agora já falamos da aula passada, os problemas que podem surgir com a modificação legislativa. Agora nós vamos falar da participação em suicídio, só dela principalmente. O suicídio é a supressão, eliminação direta e voluntária da própria vida. Já marque aqui, não se pune o suicídio, até porque a pessoa acaba normalmente por falecer. Se pune quem induz, quem instiga e quem presta auxílio. Já de se anotar que os verbos do tipo são induzir, instigar e prestar auxílio. Mas nós temos que registrar que esse tipo penal tem dois requisitos: a morte direta, ou seja, a própria vítima se executa, e a morte voluntária. A própria vítima tem a intenção, ela quer se matar. Falando desses dois requisitos, se eu entregar veneno para a vítima, fazendo-a crer que é remédio, eu vou responder por homicídio. Por quê? Porque a morte não foi voluntária. A vítima não quis, não tinha a intenção de se matar. Se eu entregar veneno para a vítima e falar que é veneno, ainda falando do aspecto da voluntariedade, aí é crime de participação em suicídio, porque a vítima sabe que é veneno e ela tem a intenção, quer se matar. Outro aspecto, se a vítima quer pular no precipício, quer se matar, e eu instigo e ela pula, participação em suicídio. A vítima quer pular do precipício, pede para que eu a empurre. A pedido da vítima, eu empurro. Respondo por homicídio, pois a morte não foi direta. Não foi, portanto, a própria vítima que se executou. Eu é que pratiquei o crime de homicídio. Essas diferenças fundamentais são importantes para o entendimento do crime de participação em suicídio. Eu já falei de passagem, mas aqui é um momento para a gente deixar registrado, vocês fixarem e anotarem. O Código não pune o suicídio ou quem tenta se suicidar. O Código pune quem induz, instiga, presta auxílio. Assim como o Código não pune a prostituição, o Código pune por lenocínio, ou seja, ele pune lá quem? O proxeneta. Mas uma coisa importante, embora não seja um ilícito penal o suicídio, ele é um ilícito civil e ele chega a ser considerado algo que fere o direito. Por que digo isso? Porque a conduta do suicídio é ilegal. O que eu quero dizer mais tecnicamente? É contrária ao direito. Só que não é crime. Nem toda conduta contrária ao direito é crime. Suicídio é uma conduta contrária ao direito, mas não é crime. Por força do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. Pois não há constrangimento ilegal eu impedir alguém de cometer o suicídio. Se fosse legal, eu não poderia impedir alguém de cometer o suicídio, desculpem. Assim, é importante nesse momento que eu pare a leitura para que eu leia então o artigo 146 do Código Penal, parágrafo 3º. Então, o caput, artigo 146, está punindo o crime de constrangimento ilegal. Parágrafo 3º. Não se compreende na disposição deste artigo a coação exercida para impedir o suicídio. Em conclusão, aquilo em arremate do que estamos procurando entender, a questão do suicídio e da instigação, participação e prestar auxílio ao suicídio.
Esse tipo penal tem 3 verbos. Os verbos do tipo são os núcleos do tipo aqui na espécie. O primeiro dele é induzir. Induzir alguém ao suicídio é criar nele, fazer nascer na ideia dele o propósito suicida, certo? Então a pessoa está parada, nem está pensando em se matar, está lá quieta, ela torce para o Corinthians e eu digo, tá vendo como que está o Corinthians? E vou persuadindo até que eu faça nascer nele a ideia dele se matar. Ele fala, não, tá ruim mesmo, não compra ninguém e tal. E a pessoa acaba induzida, né, pelos meus argumentos a nascer o propósito suicida e ele acaba tentando suicidar ou praticamente suicidando. Então o verbo é induzir, diferente de instigar. O agente reforça a ideia suicida que a vítima já tinha. Exemplo, a pessoa fala, Gilberto, professor, eu não estou indo bem para estudar, vou suicidar. E eu, isso mesmo, faça isso. Então eu reforço uma ideia pré-existente. Aí a diferença de induzir e instigar. E auxiliar é facilitar a execução do suicídio. É aquele que tem participação acessória. Ele não participa da execução do suicídio, porque se ele participar da execução, ele tem que simplesmente ajudar. Se participar dos atos de execução, ele responderá não pelo crime de participação em suicídio, mas sim pelo crime de homicídio, no exemplo que nós demos no início dessa aula. Então esses são os 3 verbos do tipo, os núcleos do tipo: induzir, instigar e prestar auxílio. Nesse sentido que nós estamos dizendo, eu empresto a arma, respondo por prestar auxílio. Eu seguro a espada e a vítima vem de encontro, eu respondo por homicídio, porque eu estou participando do ato de execução e não por participação em suicídio, correto? Agora, importante a gente notar que aqui surge um princípio que se estuda na parte geral do Código Penal e agora nós vemos a importância dos princípios que estudamos e dos conceitos que estudamos na parte geral. Eu faço uma pergunta: se o agente induz, ele faz nascer a ideia criminosa, ele instiga, reforça a ideia que até ele mesmo fez nascer, e depois ele presta auxílio, ou seja, ele dá arma para a pessoa se matar. Eu respondo por quantas vezes pelo crime de participação em suicídio? Eu respondo uma única vez, por força do princípio da alternatividade. O que é o princípio da alternatividade? Ocorre nos crimes de ação múltipla ou conteúdo variável, em que se prevê várias condutas e se praticada as várias condutas, como induzir, instigar e prestar auxílio, eu respondo uma única vez, por força do princípio da alternatividade. Nós temos no Brasil o crime que mais tem verbos, é o caso do crime de tráfico de drogas. Então, uma mesma situação, ali eu transporto, eu tenho comigo, eu guardo, eu responderei uma única vez naquela oportunidade pelo crime de tráfico, por força também do princípio a que me referi nesse estudo, o princípio da alternatividade. Aqui, em rápidas pinceladas, eu vou falar do elemento subjetivo do tipo, é o dolo. Mas e se por culpa eu instigo alguém ao suicídio? Não vai responder, porque o crime de participação em suicídio não é punido a título de culpa, ou seja, imprudência, negligência e imperícia. E o dolo eventual, assumir o risco, é punido. O dolo eventual do artigo 122 também é punido pela maioria dos entendimentos doutrinários. Exemplo, o adolescente, a criança fala, pais, a filha, se você me expulsar de casa, vou me matar. E ele expulsa e a filha se mata.
há a possibilidade de se responder por dolo eventual do tipo penal do artigo 122, que ora estamos estudando. Sujeito passivo do crime de participação em suicídio. Eu entrego um revólver para um louco e digo para o louco se matar. Eu respondo por homicídio. O sujeito passivo, prestem atenção, nesse crime que estamos estudando, ele tem que ser pessoa determinada e com capacidade de discernimento. Tem que poder discernir validamente. E aqui surge uma questão. E o Código Penal não empresta validade à vontade do menor de 14 anos. Tanto é que se o menor de 14 anos mantém relação sexual, o crime é de estupro, mesmo que o menor de 14 anos consinta, autorize, tenha vontade para a relação sexual. É isso na dogmática penal e no ponto que estamos estudando. Pois bem, se eu entregar um revólver a um menor de 14 anos e dizer para ele se matar, eu vou responder por homicídio também. Por quê? O que nós aprendemos? Sujeito passivo tem que ser pessoa determinada com capacidade de discernimento. No exemplo do louco que demos, não tem a capacidade de discernimento. E o menor de 14 anos, para o direito penal, hoje, o direito penal não empresta validade à vontade do menor de 14 anos. Continuando ainda com relação ao sujeito passivo, nós podemos, através de exemplo, fica mais prático, entendermos a questão de pessoa determinada. Um autor, um escritor, ele vai lá e escreve um livro ensinando técnicas de suicídio, influencia pessoas, pessoas começam a suicidar. Vejam bem, o que nós dissemos? Sujeito passivo tem que ser pessoa determinada. Aqui eu não estou, quando eu estou escrevendo um livro, é um número indeterminado de pessoas, não específica. Pois bem, aqui não há, no exemplo do autor que escreve livro, o crime de participação em suicídio, tá certo? Pois eu tenho que instigar determinada pessoa. Pode ser determinadas pessoas, mas que sejam assim dirigidas a um fim específico, aquelas pessoas. Mas quando o autor escreve um livro, ele não responde, ensinando técnicas de suicídio, a doutrina entende que ele não responderá pelo crime, ora sob análise, correto? Na aula que vem, nós vamos falar também da questão da automutilação, que foi inserida pela nova lei, que nós já falamos na aula passada. Nós vamos falar também das novas disposições existentes nos parágrafos. São inúmeros parágrafos que a nova lei acrescentou. E também vamos falar da combinação do suicídio. Para encerrar essa aula, nós vamos já iniciar essa questão de combinação de suicídio. A roleta russa. Um só projétil no tambor. O sobrevivente vai responder por participação em suicídio. Então eu vou participar da roleta russa. Pega um revólver, um só projétil no tambor e vai atirar na cabeça. Porque se entende que se participou é porque instigou. Se instigou é porque há o crime e estará caracterizado o crime aquele que for sobrevivente nos casos de roleta russa. Tá certo, pessoal? Então nós estamos vendo que está chegando a prova aí no fim de março, começo de abril. Nós temos muitas aulas acumuladas lá que eu passei para vocês e lá no YouTube. Por favor, acessem as aulas, comecem a se organizar para as provas, porque depois começa a vir muitas matérias e aí começa a complicar para vocês. Então, espero que vocês tenham tido bom proveito e até a próxima aula. Um abraço a todos.